instante eu quero convidar aqui o nosso irmão Igor, que hoje vai trazer uma palavra do Senhor para nós. E nós cremos que Deus vai continuar a falar conosco, encerrando esse ciclo do mês de maio, onde nós buscamos restauração. E Deus teve oportunidade de nos ministrar nesse mês de maio, através dos seus filhos. E hoje nós vamos ouvir o Igor novamente, que vai trazer e vai compartilhar uma palavra conosco, né? Peça a Deus que fale com você. Eu vou sugerir que você não se movimente na hora da ministração, que você evite. Para quê? Para que a gente possa realmente prestar atenção em tudo aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Pai, nós agradecemos a Ti pela vida do Teu filho, pedimos ao Senhor que o Senhor continue cuidando dele, da casa dele, e que hoje, de forma especial, ele seja um canal do Senhor para nos abençoar. Usa ele com autoridade, na unção do Senhor, para que nesses próximos minutos nós tenhamos condição de compreender claramente a direção do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de antemão já agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui. Difícil é subir nesse altar onde grandes homens e mulheres de Deus compartilham da palavra do Senhor, mas aprove ao Senhor, o mesmo Deus que usa eles, há de me usar, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu peguei uma gripe aí na semana passada, estou acabando de curar dessa gripe, às vezes uma tossezinha chata, mas Deus há de dar graça. Abra comigo sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 37. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel. Oh, glória a Jesus. Salmos, capítulo de número 37, o versículo é o 23 e 24. Somente esses dois versículos. Serei breve, mas assim como Jesus falou comigo, eu acredito que Ele irá falar com pelo menos umas meia dúzia aqui. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os passos de um homem bom ou justo, dependendo da tradução, são confirmados pelo Senhor, e deleita-te no teu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Curva sua cabeça. Meu Deus, eis aí a tua palavra, Jesus. Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra, meu Deus, seja agora uma semente, e que os nossos corações sejam terra fértil para receber a tua palavra, mas não somente receber, que ela possa, meu Deus, germinar em nosso coração e assim dar frutos. Deus Todo-Poderoso, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, talvez está se perguntando, ô Igor, o campanha está falando que Deus quebra, ou que a vida quebra e Deus restaura. Você está me falando que o homem cai e Deus levanta? Exatamente. Meus irmãos, quem de nós, né, nunca foi quebrado pela vida, né? E a vida nos quebra de várias formas. Ela nos quebra emocionalmente, ela nos quebra por dentro. A Bíblia nos quebra pela falta de perdão. A vida, né? Desculpa, a Bíblia, ó, misericórdia, Jesus. A vida nos quebra pela falta de perdão. A vida nos quebra pelas nossas frustrações e decepções. A vida nos quebra também pelos nossos pecados, que acabam nos afastando de Deus. A vida nos quebra pela falta de fé. E eu acho interessante aqui, do salmista, que ele fala assim que o homem bom, o justo, ele vai cair. A Bíblia não nos isenta da queda. A Bíblia, da palavra de Deus, ela não nos isenta de quebrar. Mas ela tem uma afirmativa logo na sequência. Mas o Senhor o sustentará, te levantará, mas o Senhor te restaurará. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê várias histórias, várias pessoas que foram quebradas pela vida. E não diferente de mim e de você. Pessoas que tinham alguma decepção, pessoas que choraram porque a vida quebrou, pessoas choraram porque o pecado afastou de Deas, há pessoas que quebraram
porque não ouviu a voz de Deus, pessoas que a vida quebrou por causa das suas próprias escolhas. E interessante nisso também é que Deus nunca abandonou ninguém no meio da quebra, se assim eu posso dizer. Deus não rejeita, não abandona, não larga ninguém no meio da provação. Ainda que ele esteja em silêncio, ele está lá. Ainda que pareça que não tem mais saída, Jesus está lá. E quando eu olho para a Bíblia, chega a ser engraçado, né? Porque Deus trabalha com e em pessoas quebradas. Eu separei pelo menos 3 aqui, formas que a vida nos quebra, mas em todas elas Deus restaura. A vida quebra a gente, primeiramente, na emoção. A vida quebra a emoção. E quando eu digo que a vida quebra a emoção, eu me lembro da história que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1 mesmo, que diz a história de uma família. Eucana, Ana e Penina. A Bíblia diz que aquela família ali tinha essa mulher chamada Ana. Ela tinha tudo para ser feliz. O marido a amava. O marido cuidava bem dela. Amava ela até mais do que a outra. Mas faltava algo nela. E normalmente, quando a gente se sente incompleto, né, quando está faltando algo em nós ficamos quebrados. E Ana ficou quebrada de certa forma que até perdeu a vontade de comer. Meus irmãos, perdeu a vontade de comer, sério. A vida quebrou ela de tal forma que ela perdeu a vontade de comer. Nós conhecemos um pouco a história. E a gente sabia que ela tinha uma prova ainda. Além de tudo, de não poder gerar, de não poder ter filhos, ela tinha uma pessoa que ficava infernizando ela diariamente, durante alguns anos. Imagina a peleja dessa mulher, o quão quebrada ela não estava devido à vida. Devido à vida, não é uma condição natural também, mas a vida trouxe isso. E ela é quebrada, e eu fico imaginando, né, o Eucana ainda fala, Ana, mas não sou eu melhor do que 10 filhos? Né, tudo que eu faço por ti, para você. E ainda assim, ela estava quebrada. E a Bíblia diz que aquela família subia ao templo de tempo em tempo. E um certo dia, Ana resolveu fazer alguma coisa diferente. Meus irmãos, não adianta nada a vida te quebrar, você saber aquilo que está te quebrando, e eu e você, continuar fazendo a mesma coisa. Se a gente não mudar essa trajetória aí, não tomar uma atitude diferente, nós vamos continuar quebrado. Deus está aqui para restaurar, mas nós precisamos tomar alguma atitude. Nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Do mesmo jeito que a gente que está, nós vamos continuar quebrado. Deus, Ele entra sim, Ele restaura sim, mas precisa de um posicionamento nosso. E Ana teve um posicionamento. E a gente conhece a história, ela de tão quebrada que estava na vida, tão amargurada, ela começa a orar de uma forma que eu tenho certeza que algum de vocês aqui, eu já orei de forma que não sai nem palavra da boca. Uma oração que sai lá do fundo da alma, de um coração quebrado, a ponto do sacerdote até achar que ela estava embriagada. Mas uma coisa me chama muita atenção aqui, eu fico muito maravilhado com isso, é que Deus ouviu a oração silenciosa. Meus irmãos, é bom a gente vir cá, vir nos cultos, pagar voto, pagar preço, sim, mas às vezes basta uma oração silenciosa. Às vezes nós queremos mover o céu, chamar a atenção de Deus de qualquer forma, e às vezes é somente uma oração silenciosa que precisa. Olha, Ana estava quebrada, com o coração quebrado. O sentimento dela estava quebrado. As emoções estavam quebradas. Mas Deus restaurou o coração dela. A partir de uma simples mudança de rota, ela mudou a direção, ela tomou uma atitude diferente. Meus irmãos, talvez aqui hoje, entre nós, exista alguém que está com a emoção quebrada. Nós vivemos numa era muito difícil, que a nossa mente ela é muito atacada. Quando eu falo essa nossa geração, estou falando do pequeno até o mais velho. A gente vive uma era muito difícil. E nós vivemos no nosso meio, até mesmo meio cristão, com pessoas que
que está quebrado emocionalmente. Nós vivemos em tempos muito difíceis, que às vezes a gente não consegue nem se posicionar. Dependendo do que a gente fala, nós somos perseguidos. Aí juntam as lutas da vida, né? Então assim, fica muito difícil. Mas hoje Deus está querendo somente uma oração silenciosa. A oração silenciosa pode mudar tudo. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu coração. Mas Deus está aqui para restaurar o seu coração. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, caminhando mais um pouquinho. Eu gosto de ser bem rápido e objetivo, curto e grosso. Caminhando mais um pouquinho, eu achei uma segunda forma. Dentre várias, eu achei bastante, mas eu vou falar somente 3 hoje. Uma segunda forma de que a vida nos quebra e Deus ainda assim restaura. A Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 mais ou menos, a história de um jovem rapaz chamado José. Um jovem rapaz sonhador. Nós conhecemos bem a história, até de desenho, então eu ganhei bastante tempo com isso. E José tinha sonhado, tinha sonho, tinha um propósito, mas ele começou a enfrentar uma dificuldade dentro de casa. Meus irmãos, é bem verdade dizer que talvez aqui entre nós, aprove ao Deus de quem que é, talvez a família nem toda é cristã. E às vezes quando você toma um posicionamento, você quer marchar, você quer seguir a Cristo, você quer caminhar, você começa a encontrar dificuldades dentro de casa. Ou ainda assim, a pessoa é até cristã, até conhece a palavra, mas por alguma fase da vida, por estar quebrada, acaba não entendendo algumas coisas. E começa a ter problemas dentro de casa. O sonho, o propósito começa a parecer que vai dar errado dentro de casa, debaixo do próprio teto. E foi o que aconteceu com José. Nós conhecemos a história. Por inveja, ele é jogado naquela cova, é vendido, chega na casa do Potifar e nós conhecemos a história. Tem aquela injustiça com ele. Então primeiro tem a rejeição dentro de casa, depois tem uma injustiça. Eu fico me imaginando, tentando entrar na história. Se fosse eu que estivesse lá, eu já teria abandonado o barco. Poxa vida, Deus falou que ia fazer, começou dentro de casa, meus irmãos me venderam, chegou aqui, parecia que tudo ia dar certo, eu estava começando a dar tudo certo, parecia que ia caminhar, parecia que ia deslanchar, né? Potifar, eu virei um homem de confiança dele, e está tudo dando certo, e Deus vai honrar, o sonho vai se cumprir. A injustiça vem. E eu fico imaginando como que ficou a cabeça de José. Talvez o sonho ali já estava totalmente quebrado. A situação já não estava tão fácil, ele foi preso. E tem aquela questão que ele interpreta os sonhos. E aí ele fala, né, com um daqueles que ele interpretou do sonho, olha, quando chegar lá no faraó, não esquece de mim não. Lembra de mim. Nós conhecemos a história. E aquele rapaz esqueceu dele. E mais uma vez ele esbarra numa coisa que está travando o sonho. O esquecimento. Então primeiro ele é jogado na cova. Depois ele é injustiçado, é jogado na prisão. E ali ele é esquecido. Porém, ele é esquecido pelo homem. Deus ainda estava se lembrando de José. E aí, aconteceu. O faraó teve sonho. Chama José. Eu acho muito interessante na parte de José que quando Faraó chama ele para ele interpretar o sonho, o José não somente interpreta o sonho, ele vai além. Porque ele poderia muito bem, olha, o sonho é o seguinte: 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Morreu, ele interpretou o sonho. Mas não, ele enxergou uma oportunidade naquilo ali. Qual que foi a oportunidade, Igor? Olha, mas eu tenho uma solução. Qual que é a solução? Coloca alguém para poder governar, para poder guardar toda a fartura dos 7 anos de fartura. E depois vai ficar mais fácil passar pelos 7 anos de miséria. Eu fico imaginando, faraó, opa, peraí. Cara, muito inteligente. Cara, é você mesmo. Hein? Nós precisamos aprender a agarrar as oportunidades que a vida nos dá. Imagina se José para por ali, só interpreta o sonho. Talvez o máximo que ele ia ganhar era a liberdade dele e um cargo qualquer no palácio.
na casa de Faraó, mas ele soube agarrar a oportunidade. Os nossos sonhos, Deus pode cumprir? Pode sim, Ele pode fazer. Mas tem coisas que a gente tem que fazer, nós precisamos movimentar. Nós precisamos movimentar, agir mesmo. Assim, né? Normalmente os jovens, né? Você pergunta para os jovens assim, quem que você quer ser quando você crescer? Hoje em dia tá difícil, né? Antigamente falava, não, eu quero ser médico, eu quero ser isso. Hoje é TikTok, não sei o quê, YouTuber. Jesus para ter misericórdia. Na minha época, como se eu fosse muito velho, na minha época eu quero ser advogado, médico, delegado, não sei o quê. E todo sonho a gente precisa de uma preparação. Se o sonho é Deus que dá, nós precisamos nos preparar para receber aquilo de Deus. Se o sonho é você que sonha, você precisa se preparar para alcançar aquilo. Se você almeja um bom emprego, você precisa, no mínimo, estudar, no mínimo. Se você almeja ter um cargo bom, você precisa se qualificar para isso. Se você deseja ser um líder de excelência, você precisa se dedicar para isso. Tudo aquilo que nós desejamos fazer, nós precisamos nos esforçar, empregar força. Deus faz a parte dele, faz sim, mas nós necessitamos fazer a nossa. E eu fico imaginando José pensando tudo isso, e lá na frente ele chega na onde que Deus falou que ia fazer. O sonho é realizado. Imagina comigo José olhando para trás. A família não impediu do sonho, do propósito de Deus se realizar. A cova não impediu o sonho de Deus se realizar. Porque quando o sonho é de Deus, ele deixa de ser um mero sonho, ele vira propósito. Então, a prisão não determinou que ali seria o fim. O nosso problema é que na primeira frustração, nós já desistimos. Na primeira prova, na primeira batalha, nós já falamos assim, isso aí não é para mim não. Aquilo ali não é propósito de Deus nada, é sonho, eu comi demais antes de dormir, sonhei, foi de barriga cheia. E nós duvidamos até mesmo daquilo que Deus tem para nós. E acaba que não fazemos nada. E a oportunidade passa. Mas José não. José, mesmo na cisterna, na cova, mesmo na prisão, mesmo sendo esquecido pelo homem, ele não deixou de acreditar que o sonho de Deus, o propósito de Deus se cumpriria na vida dele. Então, ainda que a situação, a família entre aspas, né? Porque os irmãos desse aí, pelo amor de Deus. Mas a situação, as pessoas que estão ao seu lado, queiram te desanimar, falar que seu sonho não está com nada, que isso aí não é para você. Persevere. Persevere porque o propósito de Deus é que nós continuemos até o fim. E José continuou. E ainda que o homem tenha tentado quebrar o sonho dele, Deus realizou o propósito dele. O sonho era muito mais do que o sonho somente de José. Era um propósito de Deus, era um sonho que nasceu no coração de Deus. Então nós aprendemos aqui também que a vida até tenta quebrar os nossos sonhos, mas Deus restaura os nossos propósitos. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, talvez você entrou aqui hoje com o coração dilacerado. Não tem mais sonho, não tem mais projeto, não tem mais nem expectativa. Talvez não tem nem mesmo mais fé. Eu queria te dizer, debaixo da autoridade de Deus, que Deus estava te esperando aqui hoje para restaurar o seu propósito. Meu irmão, ainda que na tua família, ainda que as pessoas que estão ao seu lado, ainda que as circunstâncias, toda a situação está dizendo, está caminhando para dizer que não vai dar certo, que esse sonho não vai se realizar, Deus vai cumprir o propósito que Ele falou, que Ele prometeu para a sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, meus irmãos, eu acho também, eu consigo encontrar também uma outra lição. Falei duas, se você não pegou, o Igor fala um pouco rápido. Deus, a vida quebra emoções e Deus restaura o coração. A vida quebra sonhos, Deus restaura propósito. Eu queria falar o último, que eu queria falar nessa noite. Eu achei mais, achei pelo menos uns 12. Mas a gente não tem tempo para isso não. Louvado seja Deus. A vida
nos quebra com o pecado. Oh, Jesus. E Deus nos restaura com graça. Oh, aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu me lembro daquela mulher que foi pega em adultério. Aquele povo todo pegou ela, levou para Jesus. A intenção deles era envergonhar Cristo. Nós conhecemos bem isso aí. Olha, Jesus, ela foi pega em adultério. A lei diz que tem que ser apedrejada. O que você vai fazer? E eu acho isso aí maravilhoso de Cristo. Ele olha, faz aquela pergunta que todo mundo sabe, às vezes a gente até mesmo conhece, né? Usa. Aquele que não tem pecado, às vezes usa da forma errada, né? Usa para querer esconder nosso pecado. Vigia, crente. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E meus irmãos, aqui pelos ouvidos da fé, eu começo a escutar uns barulhos de pedra caindo. Pensa, olha, de fato eu tenho pecado. Solta a pedra e vai embora. Aí passa o segundo, de fato eu também tenho pecado. Solta a pedra e vai embora. Oh, glória a Deus. E quando Jesus assusta que não, ele fala: ei, mulher, cadê aqueles que os teus acusadores, aqueles que estavam te acusando? Ela fala: não tem mais nenhum. Nem eu te condeno, nem eu te acuso. A graça manifestada ali. O pecado quebra. Ela estava errada, estava sim, assim como eu, como você, erramos. Pecamos e a vida nos quebra com esse pecado. Por que quebra, Igor? Porque isso aí nos afasta da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Deus. A vida nos quebra assim. E quando nós estamos assim, quebrados, nós não temos nem força de orar, nem a oração silenciosa sai. Mas a graça se manifesta em nós. Minha filha, nem eu te condeno. A tua fé te salvou, vai e não peques mais. Meus irmãos, esse aqui eu não fiquei satisfeito só com um exemplo, não. Vou trazer um segundo para nós. Quando eu olho lá para Lucas 15, o filho pródigo, nós conhecemos muito bem a história. Pediu herança, saiu, prostituiu, gastou tudo. E o pai ficou lá esperando. Meus irmãos, pensa um pouquinho aí, parece com alguém? Não parece comigo, não parece com você? Nós pedimos a herança direto, não financeiramente. Como é que eu peço a herança para Deus? Meu Deus, me dá aquela bênção lá, eu estou precisando muito disso. O irmão está desempregado, meu irmão, Deus, abre a porta, eu vou dizimar uns 3 meses seguidos, 90 por 10, glória. A gente começa a fazer uns votos assim. Eu vou dizimar 50% durante 3 meses para poder honrar, e faz uns votos muito loucos. É ou não é verdade? Nós somos assim. Deus abre a porta de emprego. Qual que é a primeira coisa que você faz? 3 meses de conta atrasado, não dá para dizimar esse mês não. Não vou dizimar. Meu Deus. Meu Jesus. É nessa hora que a gente pede herança e depois vira as costas. É na hora que a gente pede: meu Deus, cura minha família, salva minha família, liberta. E quando Deus faz, o que você faz? Vira as costas. Isso é pedir herança. Ô Jesus. Mas mais uma vez a graça se manifesta. Nós conhecemos a história, ele vai lá, quer comer até lavagem. Eu fico imaginando, né? É tão nojento, né? O porco comer lavagem, imagina. Você sentir fome a ponto de sentir desejo de comer aquilo, gente. A situação que o pecado quebrou o cara, levou o cara. Nós somos assim. Hoje nós não vamos querer comer lavagem não, mas nós saímos, nos prostituímos, viramos as costas para Deus e nem percebemos aquilo que nós falávamos: meu Deus, tem misericórdia desse povo, agora nós estamos fazendo. Mas a graça se manifestou novamente. Ele cai em si, assim como eu, como você caiu em si um dia. E ele volta para a casa do Pai, assim como eu e você retornamos, estamos aqui hoje. E uma coisa me chama muita atenção, que o Pai em momento nenhum distrata o Filho. Em momento nenhum o Pai age com ele com indiferença. Mas ele estava esperando ele, de braços abertos. A graça se manifestando novamente. O pai poderia muito bem falar com aquele filho: olha, eu até te recebo como você está querendo, como você é servo mesmo, porque o que você fez é inadmissível. Você pegou aquilo que era
seu por direito, foi lá e gastou, me abandonou, largou eu sozinho. Eu precisava de você. Eu queria você comigo, filho. Mas você me largou. Ele poderia, ele estava na razão dele, de sim aceitar ele como escravo. Mas a graça se manifestou novamente. E não somente ela aceitou como filho, como ele trouxe veste nova, deu banho, vestiu. Ele trocou as vestes dele. Ele colocou o anel de novo no dedo. Ele devolveu para ele a identidade. Ah, meus irmãos, quando a gente pede herança para o pai, vamos para o mundo, vamos gastar tudo aquilo lá, nós perdemos a nossa identidade. Você deixa de ser o Wander, você deixa de ser o Ronan e vira um neguinho, vira um Zé. O mundo te tarja com apelido. Mas quando você está na casa do pai, quando você retorna, o pai, além de receber de braços abertos, além de te limpar, além de fazer um banquete, ele te devolve a identidade. Você deixa de ser o Zé, você deixa de ser o neguinho, você deixa de ser o traficante, você deixa de ser o homicida e passa a ser filho novamente. Passa a ter a identidade restaurada. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, talvez você não pegou a herança e foi embora, não. Você até está aqui, mas as desilusões, as decepções da vida te quebrou de tal modo que você está igual aquele irmão que ficou. Não consegue perceber que o pai sempre esteve ali. E às vezes se entristece, se enfurece, fica com raiva de ver quando o irmão está chegando. Meus irmãos, que nós não sejamos o irmão que ficou. Que sejamos aquele que vai abraçar, aquele que vai se alegrar, aquele que vai fazer festa. Porque ainda que o pecado, que a vida através do pecado nos afaste de Deus, Deus nos restaura com graça. Meus irmãos, a vida nos quebra de várias maneiras. A vida nos quebra emocionalmente, a vida nos quebra, às vezes até mesmo fisicamente. A vida nos quebra com as decepções dessa vida, com as decepções até mesmo no seio cristão, porque às vezes a gente põe alguma expectativa, espera demais, sendo que às vezes até nós mesmos que devemos fazer. A vida nos quebra de várias outras formas. Mas o nosso manual de fé deixa claro, de Gênesis a Apocalipse, que de todas as formas que a vida quebra, Deus sempre restaura. Meus irmãos, eu não sei, mas Deus sabe a forma que você entrou aqui hoje. Deus sabe como é que está o seu coração. Deus sabe até mesmo como é que está a sua mente. Deus conhece tudo. E mediante isso, eu queria que você saísse daqui hoje com a certeza que independente de como a vida te quebrou, Deus está aqui para te restaurar. Meus irmãos, e a restauração de Deus, às vezes vai depender somente de uma oração silenciosa. Às vezes vai depender de você querer ser chamado de filho novamente. Não adianta nada, o Pai está debaixo dos braços abertos para te receber e você não vir. E você não se movimentar. Por isso que eu queria te convidar nessa noite a refletir um pouco. A vida te quebrou de que forma? Como é que a vida te quebrou? É o seu casamento? Deus restaura. É sua saúde? Deus restaura. Precisa de libertação? Deus liberta e restaura. Oh, glória a Jesus. É porta aberta? Deus abre e restaura. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus por isso. Fiel é o Senhor. Meus irmãos, eu queria fazer uma oração por você. Pode permanecer sentado? Aleluia. Meu Deus. Pai amado, eis aí a tua palavra. Deus Todo-Poderoso. Aquilo que o Senhor falou comigo, ô Pai amado, eu transmiti para a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, que assim, meu Deus, como o Senhor restaurou o coração de Ana, assim como o Senhor restaurou os propósitos na vida de José, assim, meu Pai, como o Senhor restaurou, meu Deus, a vida daquele filho pródigo, daquela mulher, através da tua graça,
Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa nos restaurar aqui essa noite. Meu Pai amado, eu não conheço, meu Deus, a história de ninguém, mas o Senhor conhece. Meu Deus, eu não sei, meu Deus, qual que é a necessidade, mas o Senhor sabe. Ô Pai amado, que o Senhor possa, ô Pai amado, restaurar o coração novamente. Meu Deus, que o Senhor possa restaurar o propósito, restaura a família. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura, meu Deus, a vida. Ô Pai amado, restaura a saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura o relacionamento, o matrimônio. Ô Pai amado, relacionamento de pai para com filho, meu Deus, restaura. Ô Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, restaurar, meu Deus, pela graça do Senhor. Ô Pai amado, aqueles, meu Deus, que alcançaram o arrependimento. Meu Deus, em nome de Jesus, que a restauração do Senhor possa estar sobre nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós possamos, ó Pai, como servos, como filho, reconhecer o senhorio do Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, e nos arrependermos. Ó Pai amado, porque o pecado nos afasta do Senhor, Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, ó Pai amado, entrar com a Tua misericórdia e restaurar, meu Deus, através da Tua graça, cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, Deus te abençoe. Que você seja restaurado, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus. Oh, maravilha, coisa boa, né? Ouvir a palavra de Deus através do Igor. Deus possa continuar abençoando a vida dele, a família dele. Tu és o